Socializando, um podcast de sociologia para a educação básica. Olá, meu nome é Tatiane, sou estudante do curso de Ciências Sociais no grau de licenciatura da Universidade Federal de Goiás. Eu sou o João Cláudio, junto com a Tatiane estamos apresentando o podcast Socializando com a temática de marginalização, criminalidade e sistema penitenciário. E conosco, como convidados e também produtores, temos 3 estudantes do CEPAI da UFG e vamos apresentar agora cada um. Primeiro, Amador. Olá, eu sou a Maria Eduarda, estudante do 3º ano do CEPAI da UFG. Também teremos conosco a Grazi. Olá, meu nome é Graziela, sou estudante do 9º ano do CEPAI. E teremos também o Pedro. Olá, eu sou Pedro, estudante do 9º A do CEPAI. O objetivo desse podcast é pensarmos numa perspectiva crítica sobre o tema de marginalização, criminalidade e sistema penitenciário em âmbito mundial e finalizar a discussão com enfoque nas cadeias brasileiras e na marginalização e criminalidade no Brasil, com o intuito de que possamos fazer uma discussão e aprender mais a respeito desse tema. A partir disso, cada estudante vem estar apresentando um conhecimento que tem a respeito dessa temática. Dentro das discussões desse podcast, nós discutimos previamente com todos os alunos do CEPAI as temáticas que permeiam a marginalização e criminalidade do sistema penitenciário. Nós percorremos a ideia de desigualdade, pensamos no contexto de Karl Marx, trouxemos críticas de Rousseau e também nos auxiliar a pensar no âmbito das favelas, que é onde seriam os maiores índices de violência no Brasil. Nós trouxemos também 2 pensadores da UERJ, que seria o Mice e a Zaluar, que ambos fazem análise da antropologia, eles fazem análise antropológica da violência urbana e nos ajudam a pensar nessa realidade. Foi analisado também o documentário Notícias de uma Guerra Particular e também algumas histórias e vivências de personagens que protagonizam o cenário do rap brasileiro. Uma questão central que permeia a nossa temática é a violência. Para que eu possa pensar um pouco mais sobre o que é a violência, eu gostaria que a Casa falasse um pouco da gente, qual é a perspectiva dela sobre isso. Vamos lá. Então, o que seria o conceito de violência? Seria o uso da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em uma lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. E para entender melhor isso, eu trouxe aqui um exemplo com um trecho da poesia do Emicida, Minha Vida. Vi onde o ódio nasce, onde se cria tampando o ouvido para não ouvir o marido espancando minha tia. Era isso todo dia, ninguém fazia nada. É foda sair para brincar no sangue fresco da calçada. Recolhe o que sobrou, aqui não tem guarida. Fomos lá para Vila Zilda, Furnas lá depois de Ataliba. É solo fértil, pro rancor sem amor. Nós 5 embaixo de uma escada no porão de favor. E agora que a Grazi já nos falou um pouco sobre o que é a violência e até mesmo nos trouxe uma perspectiva dentro da música do trecho de uma música do Emicida, eu gostaria de que a Madu falasse um pouco sobre como que ela se manifesta, sobre aquela relação ali da polícia na favela, da polícia com os traficantes, como se daria isso, dessa perspectiva de violência, Madu? Bom, primeiro de tudo, eu queria destacar o que faz uma pessoa ir trabalhar no mundo do crime. E existem diversos fatores, mas o mais comum é para sobreviver e ajudar a sua família. Por mais que a Constituição garanta a todo cidadão alguns direitos básicos, ela só é assim na teoria. No documentário Notícias de uma Guerra Particular, um garoto que passou a trabalhar com traficantes disse que além de eles ganharem mais dinheiro do que um salário mínimo, garante uma melhor condição de vida para ele e a família, ele também gosta do que faz por status. E o mesmo se aplica com policiais, que muitas vezes só seguem a profissão
para ter um determinado tipo de poder e porque gostam de serem temidos por alguém. Isso acontece porque, segundo Maquiavel em O Príncipe, os homens têm menos escrúpulo em ofender a alguém que lhes dedica amor do que a quem lhes inspira temor. Os policiais são sempre levados a pensar que os traficantes são inimigos e vice-versa. E tudo por um preconceito de que traficantes são maus porque fazem coisas fora da lei. Muito se pensa que somente os traficantes são errados da história, quando na verdade existem muitas milícias e policiais corruptos no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E quem acaba sofrendo com essa rivalidade, além de muitos policiais e traficantes que são mortos, é o resto da favela que são inocentes e não tem nada a ver com a situação. Após a apresentação da Graziele e da Madu, a gente começa a pensar assim, a partir dos nossos estudos, quais efeitos e soluções que poderíamos apontar para a questão da marginalização e criminalidade. O que essa violência resulta na realidade dos indivíduos inseridos nesses locais violentos? E como reverter essa violência no Brasil? Pedro, o que você sugere? Algumas medidas para prevenir o crime é principalmente investir na educação e na segurança e na economia para explicar melhor por que investir na educação. Eu peguei uma parte de um texto do site do Brasil Escola. A escola é um espaço onde se deveria formar cidadãos críticos e pessoas humanas contribuindo para a inserção social, buscando na construção da igualdade a gestão de interesses, direitos e deveres do indivíduo. Com base nessas informações, sabemos que a maioria das pessoas que chegam a cometer um crime tem falta da escola na vida. E quanto mais estudo as pessoas têm, mais possibilidades de empregos melhores e a diminuição do desemprego, que é um dos motivos para as pessoas entrarem no crime. E também falta de futuro, falta de conhecimento, a falta de educação exclui muitas possibilidades da vida. Ter educação é ter conhecimento, ser crítico, ter mais possibilidade de arrumar um emprego, ter senso altruísta, ter moralidade, ter humanidade. Isso é muito importante para a vida das pessoas. E uma pessoa com falta desses ensinos tem mais possibilidades de se tornar um criminoso. Investir na segurança é uma das principais defesas contra o crime. A maioria das pessoas que sofrem um crime foi porque estavam com falta de segurança. As medidas básicas de proteção que as pessoas devem tomar são não levar o celular quando sair, principalmente sozinho ou de noite. E se levar, tentar colocar em um canto que não fique muito chamativo. Não usar o celular na rua, caso for menor de idade, não sair sozinho. Não sair com itens chamativos, como coisas brilhantes, e também não sair com roupas chamativas, ou coisas caras, joias em um lugar chamativo. Não tirar o dinheiro da carteira no meio da rua, além de colocar em um lugar que não fica muito chamativo. Com as medidas tomadas, as pessoas têm menos possibilidade de sofrer um crime. Bom, pessoal, através dessas falas do Pedro, nós podemos perceber ali que um dos fatores que movem, até mesmo que geram a criminalidade, seria a desigualdade, o acesso a bens, a condições, até mesmo questões simples que tornariam o indivíduo se sentindo como um cidadão. Sociedades são barradas por conta da marginalização dos indivíduos. E para pensar um pouco mais sobre as desigualdades, eu gostaria que a Grazi estivesse falando um pouco da gente sobre essa questão das desigualdades e, se possível, um pouco ali da Alba Zaluar, de como que ela tem essa perspectiva. Então, trazendo um pouco sobre a questão da perspectiva e da visão da Alba Zaluar, ela diz que desigualdade o desemprego, a fome, viver em favelas, o crime organizado, a omissão do poder público, a pobreza, a desigualdade social e etc. Enfim, são as várias causas que contribuem para esse cenário. Essa opinião retrata o quanto a realidade econômica é uma da causa determinada para gerar violência. Com isso, eu trago também, para refletirmos um pouco sobre essa visão da Alba Zaluar, outro trecho da música do Emicida, chamado Dedo na Ferida. É só um pensamento, bote no orçamento.
nosso sofrimento, mortes e lamentos. Forte esquecimento de gente em nosso tempo, visto como lixo sorrateiro nos desabafamentos. Em favela, disse Margélia, elo contra porcos em castelo. O povo tem que cobrar com os parabelo, porque a justiça dele só vai em cima de quem usa chinelo. E é a vítima, a agressão de farda é legítima. Barracos no chão enquanto chove. Meus heróis também morreram de overdose, de violência sob coturnos de quem dita decência. Homens de farda são maus, era do caos. Frios com house, engatilha e plau. Carniceiros ganham prêmios, na terra onde bebê respiram gás lacrimogêneo. E com essa leitura dessa poesia nos leva a pensar como a violência é muito mais complexa do que imaginamos e como ela se manifesta de modo tão intenso e frequente na vida das pessoas. Após a gente entender aqui, assim, tudo que permeia a violência e essa nossa temática de criminalidade e marginalização, eu gostaria de que vocês pudessem falar onde vocês, se existiria alguma solução ou algo que nos leve ao fim da violência ou à diminuição, ou o que pode ser feito para que, quem sabe, o Brasil e os outros países do mundo alcancem uma redução da violência. O que pode ser feito? Eu acho que se não existisse a desigualdade social e esse problema, que é um dos maiores problemas do mundo inteiro, fosse resolvido, essa violência não existiria, porque não teriam motivos o suficiente para levar as pessoas a querer ir para o mundo do crime. Para mim, eu vou trazer aqui como um desfecho que, para finalizar, né, com a última pergunta, eu trago aqui algumas possíveis soluções ou atitudes que a gente pode tomar para reduzir a violência no Brasil. E como ponto final, eu vou trazer aqui a frase do Augusto Curry e do John Lennon. A primeira é do Augusto Curry. Violência gera violências. Os fracos julgam e condenam, porém os fortes perdoam e compreendem. Depois, vivemos num mundo onde nos escondemos para fazer amor, enquanto a violência é praticada em plena luz do dia. Eu achei muito forte essa segunda frase que o John Lennon ele traz aqui, né? Porque retrata exatamente isso, né? A violência é algo tão marcante, tão presente na nossa vida que aonde você vai, você vê, né? Não tem como você se esconder dela, mas também não tem como você ficar sem vivenciar, né? Mas a gente tenta fazer com que essa redução da violência seja acabada, né? E isso vai, isso vai de cada indivíduo, na verdade, né? Que consiga fazer sua parte, que tenha uma consciência sobre isso, né? Que violência não é um ato bom, ele é um ato violento, como já diz o próprio nome, né? Violência é você estar praticando algo ou que o outro não goste ou que prejudique a próxima pessoa, né? Então, seria isso, né? E eu também deixo aberto, né, para que as pessoas pensem e reflitam um pouco sobre isso, o que elas podem fazer no seu dia a dia para diminuir a questão da violência, da desigualdade, né, da questão da prática do crime, né? Como elas acham que o mundo poderia ser melhor se não tivesse isso ou para reduzir isso, né? Eu quero trazer mais alguma coisa, mais um assunto. Quero falar que no Brasil a educação não é muito fortalecida. Eu acho que a educação seria essencial para diminuir a violência aqui no Brasil. Porque a educação faz as pessoas serem mais críticas, terem mais possibilidades. Então, investir na educação aqui no Brasil ia ser algo que acabar realmente com a violência. Sim, e principalmente nessas regiões de favela, tem um alto índice de evasão escolar, porque a escola não incentiva e os alunos não têm muito tempo para estudar, porque eles também precisam trabalhar para se manter.
Esse podcast, então, veio para a gente começar a pensar o que é a criminalização e a marginalização, mas sabemos que há muito mais a se conhecer, estudar, debater. É um assunto muito amplo que faz parte da nossa sociedade e todos os indivíduos, direta ou indiretamente, estão ligados a algum movimento que faça parte da criminalização ou da marginalização e podem sofrer algumas consequências a respeito disso. Ficar à margem das discussões e não interagir não é uma solução. Uma das soluções apresentadas pelos estudantes e que é consenso é como a educação pode favorecer o conhecimento a respeito desse tema e levantar novas propostas e soluções. Agradeço a participação de todos e nos encontramos num próximo podcast. Por último, eu quero agradecer a todos por terem ouvido a gente. Espero que vocês gostem do nosso podcast, que vocês possam refletir aí sobre a temática, porque essa temática é realmente um tema muito amplo. Tem muito mais coisas a serem abordadas, mas a gente trouxe só um pouco do que poderia ser isso, né? E que vocês possam aí daí para frente mudar de atitudes, possam rever coisas e mudar até mesmo incentivar pessoas contra a prática da violência e do crime, né? Então, meu muito obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade de estar apresentando o podcast. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Tchau. Eu gostei dessa aula de podcast e espero que todos nós aprendemos mais com essa aula de podcast. E bom final de semana para todos. Obrigado por me dar essa oportunidade de participar aqui. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast com a temática de marginalização, criminalidade do sistema penitenciário. Nós seguimos aqui a perspectiva da sociologia como análise das desigualdades, percorremos um caminho de autores que vão de Marx até mesmo Foucault. A gente pensa muito com os alunos sobre o sistema penitenciário, sobre tudo que leva à marginalização, e pegamos muitas noções da realidade que ocorre dentro da violência no Brasil a partir do documentário Notícias de uma Guerra Particular. Para saber um pouco mais sobre questões do campo da sociologia e também das ciências sociais, não percam os próximos episódios do podcast Socializando, pessoal. Até mais! Se você gostou desse episódio, acesse nosso site e acompanhe os outros episódios da temporada. E bora socializar!